Boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live sobre diabetes canina, né? Em cães e gatos, na verdade. Tá começando a chegar aí um pessoal. Olá, olá. Ei, Paulinha. A Lud, eu acho que já entrou aí também, né? Lud enviou uma solicitação. Vamos lá. Ei, Liz. Que coisa boa, gente. Vamos lá, né? Deixa eu ver, cadê a Lud? Chegou aí, Lud? Cadê você? Oi, deixa eu só virar minha câmera Aí. aqui. Isso Oi, aí, tá boa? tudo bem? E aí? E Deixa eu ver aqui o aí? pessoal que tá entrando aqui. Vai dando uma Doutora olhadinha aí, Liz. ó. Pessoal Deixa eu só arrumar entrando. uma posição boa aqui para esse telefone, onde eu consiga ver todo mundo que tá entrando. Isso. Muita gente boa aí Isso. entrando pra gente conversar sobre esse assunto aí, né, Lud? Que a gente É, atende mais no consultório, né? isso, uma E que o doença pessoal tem bem muita comum na dúvida, nossa rotina. né? Ô, Lude, vamos Isso. começar, já que eu tô falando aí também no seu Instagram, tá falando no meu, vamos começar só com as apresentações para quem não conhece a gente, né? Eu queria Claro, vamos primeiro que lá. você se apresentasse pro pessoal aí, Lude. Então, sou Ludmila, é, eu trabalho com endocrinologia há uns 3 anos. Eu e a Gabi, a gente já tem uma parceria aí, né, Gabi? Um, Aham, um jeito mais uniforme de trabalhar, nós duas. Eu também trabalho com alimentação natural. uhum, Então, a gente tem uma metodologia um pouco diferente dessa convencional que a gente vê aí hoje, né? Então, é é, algo assim que tem só acrescentar, né? exatamente. E também, né, Lude, a gente compartilha de uma ideia de que os colegas estão aí para se ajudarem, né? Para a gente compartilhar Isso, experiências e é muito bom quando a gente tem colegas que trabalham na mesma área, né? Porque a gente troca informação, isso. a gente compartilha sobre os casos clínicos, né? Quando a gente tem alguma É porque dificuldade. eu acho que na veterinária a gente tende a se isolar demais, né? Na medicina humana Sim, é tudo quando se trata de um paciente envolve um corpo clínico onde tem discussões, cada um coloca seu ponto de vista. E por que não na veterinária ser assim também, né? Então assim, sim, a sim, gente troca muita ideia sobre as dificuldades que a gente tem, a gente compartilha nossos casos, o que, que você acha, o que que... E todo colega que nos mostra essa abertura, a gente divide também, né? Que eu acho exatamente, porque que o que a gente puder agregar com o objetivo pela saúde e bem-estar do animal, tudo é muito bem-vindo. sim, o foco é eles, né? O único foco que a gente quer o Isso, bem-estar são eles. Então, assim, sim, é muito bom quando a gente cria uma rede aí de profissionais que estão querendo o bem-estar, né? E cada um tem uma isso. experiência de vida, né? De consultório. Então, às vezes, uma coisa eu já vi, outra coisa eu nunca vi, você já viu, né? Uhum, E aí a gente vai isso, compartilhando. isso. Bom, eu, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, né? Eu sou veterinária e proprietária da Vet Healing. A Vet Healing, ela nasceu tem 3 anos aproximadamente, onde a gente trabalha com medicina veterinária integrativa. E endocrinologia eu já atendo há alguns anos, porque os meus cachorros, eles tiveram problemas hormonais, né? Eu tive cachorrinho com diabetes, eu tive cachorro com hiperadreno, então eu tive que entrar nessa área mesmo de endocrinologia como uma maneira de me aprofundar mais no assunto, para eu poder ajudar os meus animais, primeiramente, e para deixar, fazer com que os outros pacientes que eu atendesse não passassem pelo que os meus animais passaram, né? Que eu sofri muito na época, porque não tinha quem correr. Meus animais ficaram doentes, deve ter mais ou menos uns 10 anos, e aí eu não conhecia ninguém da área. E hoje eu tento fazer muito diferente, assim, e tentar ser melhor do que eu fui para os meus, né? Isso. A Lud compartilha comigo essa paixão pela endocrinologia, né, Lud?
É, E a essa gente faixa maluca, né? coisa doida, Que às mas vezes tira o sono da gente. tira o sono, perturba a gente, mas que é o que motiva a gente tentar estudar Sim, cada vez mais, aprender é o que mais, nos né? move, né? É o que É nos o que nos move. move. E eu atendo exclusivamente, eu atendi muitos anos em várias clínicas de Belo Horizonte, região metropolitana, só que agora eu só atendo na Vet Healing. A Lude é a formiguinha aí, linda de endócrino, que atende em todas as clínicas também de BH, e também atende na Vet Healing, né? Ela me dá muito suporte lá, na Vet Healing também. Então é uma parceria aí que a gente gosta muito, né? Isso aí. Eu Vamos só lá, queria que o Lude. pessoal me falasse se está todo mundo ouvindo bem, se está escutando eu falar, se está ouvindo direitinho, se está tudo ok, né? Para Dá ninguém um ficar sem feedback aí, informação pessoal. aí. E outra Isso. coisa, quem tiver dúvida, vai mandando aí nessa caixinha de pergunta, ou quiser compartilhar alguma coisa com a gente, vai mandando aí que à medida que a gente for fazendo, a gente vai tentando responder, Isso mesmo. Vamos lá né? então, né? Primeira Isso. questão, né? Ô, Lud, você quer responder? Eu acho que melhor você começar e depois a gente vai girando aí. O que é diabetes, Lud? Então, o diabetes é quando a gente tem uma redução ou até Uhum. mesmo uma, uma escassez, né? Uma parada de produção de Isso, insulina, né? E também quando a gente tem algum fator que causa alguma resistência dessa insulina funcionar da maneira que ela deveria, né? A gente uhum. costuma falar que a gente tem uma mania de comparar com o diabetes humano, né? Os cães, o diabetes dos cães e dos gatos, ele é um pouquinho diferente, né? Mas, de maneira generalizada, o diabetes tipo 1 é um diabetes onde a gente tem uma redução ou até mesmo uma deficiência na produção de insulina. E o diabetes tipo 2 é um diabetes onde a gente tem uma produção de insulina, mas tem algum fator que não deixa essa insulina trabalhar do jeito que ela deveria, né? Lembrando que é uma Exatamente. nomenclatura usada para humanos, né? E que a gente Uhum. tem isso como a gente considera semelhante, não é igual, né? É, Então, basicamente é isso, né? Os isso. principais sintomas que a gente observa de um diabetes clássico, né? Eu acho que quando suspeitar que a gente tem um diabetes, geralmente é uma perda de peso, mesmo o animal comendo, às vezes até mais do que comeria, né? É um animal guloso, é uma perda de peso bem rápida, bem significativa. E o animal começa a Uhum. beber muita água e, em contrapartida, fazer muito xixi, né? Exatamente. E é algo que chega a chamar a atenção, né? Uhum. Às vezes você sempre colocou uma vasilhinha de comida e o animal sempre se manteve satisfeito, e aí às vezes você começa a ver um animal que começa a roubar a comida e em contrapartida perdendo peso, que chama atenção demais, né? Um animal que tá Contraditório. É comendo, um animal que contraditório. come É. bem, perder peso, né? Uhum. E a mesma Sim. coisa acontece com a água. Às vezes você sempre colocou uma vasilhinha de água para o animal e de repente você se vendo colocando duas, três vasilhinhas, né? E em Uhum. contrapartida, se você bebe muita água, você faz muito xixi. Às Vai vezes fazer muito xixi. você começa a ver um pouco de até mesmo formiga no xixi, né? Então são alguns pontos que chamam a atenção para a gente estar É. pensando aí, será que não tem um diabetes, né? Às vezes também, né, E Lud, já deve ter chegado muito para você, como já chegou para mim. Às vezes o paciente vem e a queixa principal é que ficou cego por catarata, né? isso, Catarata é uma isso, complicação que pode ter na maioria dos animais com diabetes. E, infelizmente, às vezes é o primeiro sintoma também, sinal que pode isso. aparecer. E é uma É, cegueira que ela pode ser repentina, né? Então, às vezes, exatamente. você percebe, o animalzinho às vezes vem ali perdendo gradativamente essa visão, mas a gente só se dá conta um dia que ele levanta e bate em algum móvel da Isso. casa, né? E isso, a hora que a gente vai pesquisar ali a causa, pode ser sim um diabetes. É a diabetes, né?
E você estava falando da diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2, né? Que na verdade é uma nomenclatura que é usada muito para seres humanos. Nos animais, a gente define como a tipo 1, aquela dependente de insulina totalmente, né? Isso. Que é a parte triste da história, né? Porque a maioria dos tutores chegam, quando a gente dá o diagnóstico de diabetes, eles perguntam: ah, mas doutora, não tem nenhum remedinho para eu dar, né? Infelizmente, quando o animal Infelizmente não. é tipo 1, a gente é insulino dependente. Então, eles vão precisar de aplicações de insulina por toda a vida, né? E na grande maioria das vezes, Exatamente. cada 12 horas, de manhã e de noite, né? Isso. Por isso é importante a gente divulgar cada vez mais sobre esse assunto, para a gente focar muito na prevenção, né, da doença. Para que uma Isso. vez ela diagnosticada também, para que ela não seja diagnosticada, né? Mas é claro que Eu ela não está hoje, o perdida. meu foco é trabalhar a prevenção, né? Eu não quero Isso, trabalhar, assim, claro que a gente tem que trabalhar tratando, mas o quanto eu puder prevenir, né? O melhor, né? surgimento, né? Melhor. E eu acho Exatamente. que pequenas atitudes, às vezes a gente Uhum. consegue evitar, né? É, Claro que é algo que é biológico, a gente não consegue ter intervir controle, né? nisso, mas eu acho que o quanto a gente puder diminuir a predisposição da ocorrência, né, é Exatamente. válido. É. E aí vamos falar então normalmente os fatores que contribuem para o surgimento desse distúrbio hormonal, né? Que é grave e que é Uhum, crônico. Geralmente é uma questão multifatorial, mas eu percebo, né, Lúcia, você vai falar também o que você acha sobre isso. uhum, Eu percebo que os dois principais fatores que contribuem para o surgimento do diabetes é a nutrição inadequada, né? E o estilo de uhum. vida, que hoje a gente compartilha com os nossos animais, que é de muito sedentarismo, né? Com Muito relação à nutrição, sedentarismo, muita é, coisa industrializada, né? exatamente. Muito carboidrato simples, né? Muito Biscoito, carboidrato, bolo, pão de exatamente. queijo, chocolate, açúcar. Eu, outro dia no consultório, eu fiquei abismada, porque assim, a gente fala tanto do perigo do chocolate, né? Que é tóxico para os animais, principalmente o chocolate meio amargo, né? Quanto maior a concentração de cacau, pior para os animais. Uhum. Mas assim, uma tutora me falou: ah, eu dou bis para ela. Quase todo dia eu dou bis. Então, assim, é uma coisa que a É, gente acha que não vai acontecer, que eles não vão fazer, mas eles fazem, né? eu já te contei e eu conto isso para vários pacientes meus, que eu já perdi um paciente por conta de um bis, né? É, Inocentemente era um maltês de uhum, 3 aninhos e tinha um bebê de 2 anos na casa e ele roubou esse bis uhum, da mãozinha da criança, né? Aí ele passou mal e tudo. E, infelizmente, com muita dor no coração, ele não resistiu. Eu fiquei é, arrasada, mas serve de lição, né? é, E a gente tem que exatamente. entender que somos espécies diferentes, temos necessidades diferentes, Sim, né? sim, Então, e por mais que a gente ame, eu acho que a gente tem que dar uma alimentação adequada para a espécie, né? sim. Equilibrada para E, ela. é, e no caso, né, Lud, a gente pensando na questão toda, se a gente tem já, e a gente tem também uma predisposição genética, né, como uma questão Sim, diabetes é uma questão multifatorial, algumas raças são mais predispostas a desenvolver. Então, mais uma atenção e cuidado para que a gente evite nessas raças, né? Então, por exemplo, uhum, Beagle, né, Poodle, uhum. Schnauzer, né, Labrador. Então, Labrador, raças aí têm uma predisposição maior a desenvolver. Então, mais um motivo para a gente deixar esses animais sempre no peso ideal, né? Esses animais têm que estar sempre muito uhum, ativos, se forem ser sedentários, e evitar qualquer tipo de processado, industrializado, né? Esses doguitos, esses bifinhos que tem aí no mercado, que o pessoal adora dar, eles uhum, têm açúcar, eles têm corante, né? Eles são veneninhos que a gente vai dando todos os dias. E se a gente for pensar na uhum. fisiologia do cão, o cão não tem nenhuma enzima que converte carboidrato na saliva, na boca, como a gente tem. Então, o É, metabolismo, a digestão toda de carboidrato é a partir do pâncreas. Se a gente tem uma uhum, dieta rica em carboidrato, processados, açúcar, para esse animal,
ele vai ter uma sobrecarga muito grande pancreática, né? E aí Isso. as células beta, que são as responsáveis pela produção de insulina no pâncreas, elas vão chegar, vão esgotar a produção delas, elas não vão dar conta, né? Isso. E muitas E uma vezes, vez né, esgotado, às vezes a gente não consegue reverter, né? não consegue reverter. Porque, para te falar assim, que a chance de reversão é 1%, Sim. né? É, Então, assim, eu a acho gente que, olha, tem eu trabalho com endócrino, acho que há 7 anos, que eu trabalho muito com endócrino todos os dias. Eu acho que eu tive 3 pacientes com remissão diabética, mas naquelas situações que a gente vai falar também, que Uhum, é o dietro, né, no pós-cio uhum. ali, que a gente tem uma alta de progesterona, a gente acaba tendo uma resistência de ação da insulina, e com a castração dessas cadelas, a gente pode Nesses casos, limitar. na verdade, não era porque o pâncreas tinha se esgotado, a produção Sim, de insulina tinha sido. Ele estava tendo era uma resistência de funcionamento, né? E exatamente. aí a gente tem grandes chances até de conseguir reverter, né? Mas É, enfim, vamos falar um pouquinho de tratamento? vamos falar de Você quer falar tratamento, mais né? alguma coisa? Não, na verdade é mais isso, né? As pessoas teria consciência, né, de que a gente precisa oferecer um alimento de verdade, né, com uma carga glicêmica adequada para os animais. A gente vai Uhum. falar sobre isso. A gente tem que realmente proibir totalmente o oferecimento de alimentos que vão, né, açúcar, obviamente não, jamais, rosca, bolo, biscoito, pizza, Uhum. né? Nada disso. Uhum. Evitar o sedentarismo, atividade física e caminhada. Quanto mais o animal caminha, maior facilidade a insulina tem de se ligar aos receptores das células e Isso. abrir a célula para a glicose entrar lá dentro, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente tem uma pandemia de sedentarismo, né? Para todos nós. Tem. E nossos Tem, animais porque também. hoje em dia a gente sai para trabalhar, o animal fica em casa o dia inteiro, né? E aí a gente chega, vai comer, ele quer atenção, quer brincar, a gente tá cansado, aí a gente tenta compensar isso com um petisquinho, Com pão de né? E a gente sal, vai, com pão de sal. Hoje eu né? atendi uma pacientezinha que ela tem colesterol altíssimo, triglicérides altíssimos, e o tutor falou comigo assim, Gabriela, eu acrescentei uma coisa na dieta dela, eu sei que você vai achar ruim, mas assim, não teve jeito. O pão de queijo todos os dias que ela come. Eu falei, ai meu Deus do céu, Ah, isso, né? Então, pois assim, a é. gente realmente tem consciência disso, que isso é o causador de tantos quadros Uhum, de diabetes gravíssimas, complicadíssimas, e que infelizmente vão ser dependentes de insulina para toda a vida. E ninguém quer isso para seus uhum, animais, né? Mas exatamente. vamos lá, uma vez diagnosticado, né, Lud? Vamos supor, É. o animalzinho chegou no consultório para você, né? Infelizmente com quadro de muita sede, muito xixi, emagrecimento progressivo, às vezes catarata, né? Pode chegar a ter Uhum, vômito, diarreia, falta de apetite, que é a uhum. complicação do diabetes, que precisa ser É um internado, diabetes. não Uhum. é? E qual que é o tratamento que você vai estipular para esse pacientezinho aí? Então, o tratamento não envolve somente insulina, né? Eu falo isso para Uhum, todos os proprietários. A gente tem que estabelecer inicialmente uma rotina. O sucesso do tratamento do diabetes ele está diretamente ligado a uma rotina que a gente vai ter que estabelecer para esse animal. Então, é uma rotina de uma alimentação adequada, né, para ele, o que a gente chama sim. de alimentação terapêutica, né? É uma alimentação para animal diabético. É, a insulina injetável, infelizmente, a gente não tem nada ainda no mercado que substitua essa insulina injetável, então é por injeção, não tem jeito, Uhum, né? uhum. É, até tá para surgir aí uma insulina intranasal. Ela já está sendo testada nos Estados Unidos para humanos, mas até isso chegar na veterinária, você já viu como é que é, né? Vai demorar. Demora um É, tempo. Ainda não chegou nem aqui sim, direito, né? sim. Então, eu tô muito na torcida para chegar. É, Mas enfim, é uma rotina onde a gente tem que estabelecer alimentação, insulina e atividade física,
né? E isso a gente tem que tentar manter ao máximo aí, a gente conversa isso com os proprietários. No início, né, parece que cai uma bomba no colo, né? Porque de repente você se vê tendo que dar 2 picadinhas, né, no seu animalzinho ali, né, todos os dias, né? Mas isso é um É, processo. Infelizmente é o que a gente tem para oferecer de melhor para eles, né? Hoje, em relação a isso, tratamento, né? A alimentação é algo assim que influencia muito, muito, muito nesse controle, né? De glicemia. é, Eu hoje, a minha primeira escolha é alimentação natural, porque ali eu consigo selecionar alimentos de baixo índice glicêmico, onde vão me ajudar a uhum, controlar esses níveis de glicemia. Mas eu estou aqui ressaltando que a alimentação natural ela não substitui a insulina, pelo amor de Deus, né? Ela é é, só algo que ajuda no controle, né? Às vezes, quando a gente estabelece a alimentação natural, a gente consegue, às vezes, diminuir a dose de insulina. Você já teve isso na sua rotina, né? De um animalzinho que está tomando uma dose X de insulina e depois que a gente consegue mexer com um alimento de baixo índice glicêmico, estabelecer um cardápio de baixo índice glicêmico, a gente conseguir reduzir um pouco essa dose, né? é. Você Eu já já teve tive, isso, não já? na verdade, eu até coloquei no post quando a gente foi falar da live, né? Que eu ia falar do pulo do gato, né? Que é o que eu já tive de resposta com vários pacientes. Hoje eu falo que eu atuo como endocrinologia integrativa. Por quê, né? Primeira parte, alimentação natural, sabe? É fato. A gente só consegue ter um bom controle, assim, na grande maioria das vezes, com alimentação Uhum, natural. Não tem jeito. E aí, eu já tive alguns pacientes que hoje tomam praticamente dose placebo de insulina, né? Paciente, normalmente, para quem não uhum, conhece, a dose de insulina que a gente inicia nos animais, ela vai de meia unidade a 1 unidade por quilo, né? Então, por exemplo, um animalzinho de 8 quilos, a gente pode começar com uma dose de 4 unidades, que é a dose, assim, né, uma dose mediana, pode até ser 0,25 unidades por quilo. Às vezes, quando você tem outras doenças junto com a diabetes, né, que está interferindo ali, às uhum, vezes tem que ter uma dose um pouco menor. Mas eu já tive animais de 8 quilos que poderiam tomar 4 a 8 unidades de insulina e hoje tomam 1 unidade a cada 12 horas. É uma dose muito baixa, uhum, isso nem livro, né? Mas por quê? uhum, Porque eles iniciaram atividade física em rotina, uma caminhadinha, sempre antes das aplicações de insulina, e eles comem comida de verdade. Eles comem comida, uhum, carboidratos com baixa carga glicêmica, alto teor de carne com alto uhum, valor biológico, né? Com fibras uhum. adequadas, justamente para manter a normoglicemia ali durante o dia. E eles têm o quê? 6 anos, 7 anos diabéticos já, e com uma dose baixinha de insulina e super bem, né? Uhum. Deixa eu só, eu Então, vi um comentário aqui, para a gente não perder o gancho, que muitas pessoas acham que a alimentação natural é a mesma alimentação que a gente come. Não, gente, não é isso. Isso é um não, assunto para uma outra live, que é um assunto gigantesco também. Mas a alimentação natural, de fato, ela inclui alimentos que a gente consome. Mas sim, são alimentos escolhidos. Ah, para o animal, conforme a necessidade do animal. A sim, quantidade é escolhida também, é definida de acordo com a necessidade do animal, idade, se é castrado ou não e por aí vai. Não é simples assim, né? Para fazer uma alimentação, um plano alimentar de um adequado, cachorro não é doente, assim, né? de um cachorro Não é doente, assim. Não é simplesmente isso, né? Envolve uma série de outras coisas, porque como qualquer outra doença, a alimentação ela pode piorar isso, né? Então é, assim, tem que ser um profissional capacitado para fazer. Existem temperos, condimentos que são contraindicados para os animais, né? Então, o recomendado é ir atrás de um médico veterinário capacitado para isso, né? Para poder estar elaborando o cardápio de maneira adequada para esse animal.
Sim, Vamos lá, voltando. isso mesmo. É porque é uma informação, que, assim, é uma pergunta que eu escuto com tanta frequência e às vezes me dá medo de É, ver o pessoal pegando receita na internet sem um não, conhecimento, né? não, gente. É tudo Quando a gente fala de comida, individualizado. quando a gente fala de comida de verdade, principalmente para animal doente, tá? É o veterinário especializado, treinado com aquele tipo de dieta que vai fazer direitinho o cardápio para Uhum. vocês e a partir daí vocês vão saber seguir direitinho, né? E aí, quando esse Fica animal a tem uma doença, isso é possibilidade. mais sério ainda, né? Exatamente. Porque às vezes você pode fazer algo que pode acabar agravando aquele problema, né? E É, não é essa a nossa intenção jamais, com né? certeza, com certeza. E outra coisa que tem que deixar bem claro, quando você define que seu animal está diabético, é importante a gente orienta, né, Lud, sempre muito bem no consultório. A gente entrega até um papelzinho com tudo escrito, bonitinho, que é o quê? Os sinais que o animal vai ter se caso a glicose abaixar demais, né? Quando a gente Uhum, começa a dar insulina, geralmente o corpo, gente, demora mais ou menos 3 dias para se adaptar àquela dose de insulina que você está aplicando. E eu vejo que às vezes tem colegas veterinários que ficam muito ansiosos, porque às vezes no segundo dia de já início de insulina, eles já pedem curva glicêmica e às vezes a glicemia vai estar alta ainda e o profissional, uhum. o veterinário fica muito ansioso e o tutor também, como se a gente não estivesse indo na direção certa. E aí já ficam Uhum. loucos para aumentar a dose de insulina, né? E eu Mas vejo muito isso, vai aumentando, sem dar o tempo do isso, organismo. O organismo precisa assimilar aquilo ali que ele está assimilar aquela recebendo, insulina que não né? é dele, que não é Isso. ele que tá produzindo, que é uma insulina que a gente está aplicando, né? Então, normalmente, Então, assim, depois de 3 dias, sem desespero, o animal vai começar a beber menos água, a gente estipula sempre uma dose baixinha, segura, explica direitinho uhum, como tem que aplicar essa insulina, sabe, gente? Não tem terror. Normalmente, a gente associa as aplicações na hora da refeição, o animal tá comendo, ele acha uma delícia a comidinha dele, a gente vai lá, aplica, ele nem percebe. Eu gosto, não sei como é que você faz, Lúcia, mas eu normalmente gosto de fazer aplicação de insulina, ou se o cachorrinho é bravo, às vezes, no momento que ele está comendo, que aí ele não vê que a gente aplica, ou então logo a insulina, a comida a gente dá logo depois que a gente aplicou a insulina, para ele entender, assimilar que a aplicação de insulina ela é algo interessante, porque vai ser uma recompensa, uhum. né? Ele tem aquele reforço positivo, ele não O entende reforço aquilo como algo positivo. ruim, né? Ele Isso. entende Eu só aquilo como faço a algo bom. comida. É, eu só faço a comida imediatamente antes da aplicação de insulina naqueles animais que a gente sabe que são mais seletivos para comer. Então, para a gente ter Uhum. segurança que ele vai comer na hora da insulina, que isso é obrigatório, a gente nunca pode dar insulina num cão que não está comendo, né? Porque senão abaixa a Isso. Porque glicose senão a gente demais, vai fazer uma a gente hipoglicemia, vai fazer uma né? hipoglicemia. Então, para a gente ter certeza disso, nesses animais que são mais seletivos, a gente dá a refeição imediatamente antes da aplicação de insulina. Naqueles glutões, a gente pode deixar essa comida como um reforço positivo para eles, logo depois Uhum. da aplicação, para que esse momento não seja tão desesperador, né? Eu gosto também de fazer de tudo para o animal fazer com que o momento da insulina, com aquela picadinha do bem, né? Que eu digo que é a picadinha do Aham, bem, isso, ela seja no momento mais tranquilo do animal. Então eu gosto muito de, antes da insulina, antes da alimentação, levar o animal para dar um passeio, né? sim, Ali a gente já tem maravilhoso, uma atividade física, né? A gente já tem exatamente, uma melhoria dos receptores ali para receber essa insulina, né? Então a gente isso. consegue otimizar a ação dessa insulina, né? Porque a maioria dos receptores de insulina eles estão na musculatura. Então, se a gente exercita essa musculatura, ela tá assim super feliz, super O receptor, empolgada. ele fica ali, né, Ele fica esperando ali, né? Feliz, rindo a e insulina esperando chegar essa para insulina abrir chegar, e a glicose entrar. né? Então, que cachorrinho que não gosta de passear, né? Isso. Então, E a gente tem assim, que pensar, né, Lud, que o cortisol, o hormônio do estresse, se o animal é sedentário, se não tem reforço positivo, se não tem enriquecimento ambiental, esse cortisol vai se elevar.
esse cortisol mais alto não vai deixar com que a insulina haja de forma satisfatória. Então, sempre a abordagem que a gente tem que fazer é lidando muito com o emocional desse paciente também. E da família também, né? A pessoa que vai aplicar a insulina, ela tem que estar tranquila, sabendo que é o melhor que ela está fazendo pro animalzinho dela, né? Se ela ficar com esse sentimento de dó, de pena, de coitadinho, ela não consegue fazer o que precisa ser feito. E é algo que vai ser para a vida toda, né? Por isso que quando a gente fala da endocrinologia integrativa, é mais isso. É pensar também em como a gente está lidando com esse momento que é estressante para ambos. É porque é difícil, né? Igual eu falei, é difícil, de repente, você se vendo tendo que aplicar, furar o seu animalzinho, né? Isso às vezes, eu tenho uma proprietária que ela começava a suar, ela entrava em pânico, né? E ela não tinha quem fizesse isso para ela. E aí eu fui orientando ela, falei, olha, primeiro coloca ela, depois que ela comer, coloca ela no seu colo, vai fazendo um carinho, coloca uma música legal, uma música ambiente, algo que te eleve o astral, né? Faça essa aplicação se tornar acontecer num momento tranquilo, né? Para não ser traumático nem para proprietário, nem para o animal, né? Passado ali, claro que foi um processo, né? Mas passado ali uns 20 dias, ela foi até o retorno e falou assim, doutora, tá super tranquila, eu coloco ela no sofá, eu sento no sofá, coloco ela no meu colo, eu coloco um programa legal que eu gosto, e ali eu vou fazendo um carinho e de repente eu aplico ela em insulina e ela nem viu. Isso. Então é isso, é o nosso papel também. O nosso papel é isso como veterinário, é a gente passar a segurança, passar todo o nosso entendimento teórico sobre aquela doença, sobre aquele cuidado, mas também passar o aconchego, né, o carinho e também a empatia e a compaixão nesse momento, porque a pessoa do outro lado ela está muito insegura, né? Então, assim, normalmente, claro, cada paciente vai ter, cada veterinário vai ter uma conduta. Mas eu, normalmente, os tutores que têm os animais diabéticos, eles têm meu número pessoal, porque na hora de um aperto, na hora de uma dúvida, eles precisam saber. As dúvidas vão vir, né? As dúvidas, elas vão vir, né? E a minha consulta e a sua consulta, para o pessoal ter ideia, quem não conhece a gente, a consulta endócrina, ela demora de 1 hora, 1 hora e meia, porque a gente ou duas, né, Lud? Ou 2 horas. Exatamente. Então, né? É um momento onde tem muita informação. Então, muita é normal informação. Você, às vezes, esquecer de algo. É extremamente comum ter dúvidas. Né? Eu falo isso com meus proprietários, os meus pacientes diabéticos, eles também têm meu telefone pessoal. E eu falo, gente, na dúvida, me liga, porque eu prefiro que me pergunte do que faça alguma coisa errada. Exatamente. Né? É uma vida que está em jogo. Né? Então, eu falo isso com eles, eu sou super aberta para esclarecer dúvidas deles. E elas vão vir, eu falo com eles, não tenham vergonha, não existe dúvida tola. Pode ser algo que eu tô careca de saber, mas às vezes outro não, né? Mostrar, e você vai aprender. Pegar a agulha de insulina, mostrar direito, olha aqui, é nesse pratinho que você vai... Eu faço isso também. A insulina a gente coloca na geladeira, a gente, né, todo cuidado que a gente tem que ter na vida. E grande parte do sucesso do tratamento, para quem não é da área endócrina, eu falo da minha rotina e eu sei que isso acontece na sua também. A interação entre o veterinário e o proprietário, ela garante ali grande parte do sucesso desse tratamento. Essa relação tem que ser boa, né? Sim. Porque qualquer coisa que acontecer ali pode ter uma interferência, às vezes na dose de insulina, algum medicamento pode estar interferindo ali na dificuldade de controle desse diabetes. Então a gente tem que ter um bom relacionamento. Ô Lúdia, lembrando aqui, a gente falou sobre causas da diabetes, né? Hoje eu vejo um uso muito indiscriminado de corticoide, né?
qualquer motivo, as pessoas definem que é a hora de usar um corticoide. Geralmente, animais atômicos também, que se coçam demais, o corticoide às vezes é prescrito como primeira escolha, e o tutor vê que aquele sintoma clínico ele desaparece rápido com o uso do corticoide enquanto está tomando, e ele define em qualquer momento de coceira. Aquele vai fazer mal. Mas a gente sabe que uma das causas também que vai desenvolver o diabetes é o uso de corticoide, né? Eu até fiz uma postagem, eu fiz uma postagem há uns dias atrás, exatamente sobre isso, né? Que a gente vejo com muita frequência essa automedicação, né? Com o corticoide. E na hora melhora, gente. O corticoide vai melhorar, mas uma hora o preço vem. Na verdade, ele vai às vezes, em forma de diabetes. Ele vai remediar o sinal clínico, né? Sim, ele vai curar. Vai só aliviar a coceira. Mas ele vai a remediar. Causa base mesmo não está sendo tratada, né? Então ele vai ficar indo e vindo nessa coceira porque não trata a causa base. Exatamente. Né? E outra forma. Pode falar. E outra forma que a gente tem que pensar é, quando a gente aborda o paciente diabético, a gente tem que pensar quais medicamentos ele está tomando, como que está a condição da boca. Para os clínicos aí. Para os clínicos. Produto otológico que tem corticoide, que a maioria desses produtos que vendem, que a gente prescreve, eles têm corticoide, eles vão alterar a glicemia, sim. Produtos tópicos, eles têm absorção sistêmica, sim. Colírio, tudo isso vai interferir no paciente diabético, né? A gente tem que saber também que a doença periodontal, ela é uma causa muito séria de descontrole de paciente diabético, né? O animal piora quando ele tem uma condição de boca ruim. O animal diabético, ele tem uma urina cheia de açúcar, então a bactéria adora essa urina. Então, geralmente são pacientes que têm a tendência de ter cistite recorrente, crônica, grave, podendo gerar pielonefrite. Então, o paciente ele precisa ser abordado de uma forma muito criteriosa, que qualquer coisa pode concorrer com um controle glicêmico. Né, Lud? A gente vê também a questão do hiperadrenocorticismo. Já vi que algumas pessoas fizeram perguntas. Eu vi uma eu respondi, que foi a da alimentação natural, mas tem uma pergunta aqui, ó. Se tiver um paciente diabético, insulino dependente com suspeita de hiperadrenocorticismo, como faz para fazer o exame, já que esses não podem ficar em jejum para fazer o exame? Quer responder ou eu respondo? Pode responder. Na verdade, para a gente poder fazer o diagnóstico de hiperadrenocorticismo num paciente diabético, assim, a melhor escolha seria até o teste de estímulo com CTH, né? Porque a gente acaba, mesmo sendo uma dose baixa de corticoide que a gente usaria para supressão, o teste de estímulo com CTH, ao meu ver, seria o mais indicado. Mas o CTH está em falta no mercado, está bem difícil de conseguir. O que a gente consegue, ele é muito caro, está ficando inviável de a gente usar. Então, a supressão é a escolha nesses casos, só que eu não vejo problema no paciente diabético da gente fazer um exame com um jejum de 8, 10 horas, né? Na verdade, a gente não o manejo do paciente, do cão diabético, não é parecido com a pessoa diabética, né? Esse animal não precisa ficar comendo com muita frequência. Isso é uma dúvida que eu vejo muito no consultório. Às vezes o doutor fala, nossa, Gabriela, ele não pode ficar muito tempo, né? Eu tenho que dar comida de 3 em 3 horas, né? De 4 em 4 horas. Não é assim, tá, gente? Como a gente está oferecendo uma insulina que vai ter uma ação, a maioria das vezes a gente usa pH, que tem uma ação intermediária. Então, ela se aplica, ela vai começar a ação dela, depois de mais ou menos 4 a 6 horas da aplicação. Ela vai ter um pico de ação, onde a glicose tende a ficar mais baixa, e depois ela começa a voltar a subir. Sendo que depois de 12 horas da aplicação, já é a hora que a glicose vai estar mais alta novamente, a gente vai ter que fazer uma segunda aplicação do dia, né? Então, normalmente, nos pacientes, eu faço o controle do diabetes, além das aplicações 2 vezes ao dia, eu costumo fazer 3 refeições apenas, com um lanchinho pequenininho antes de dormir, porque aí eu consigo acessar naquele paciente os horários que a insulina está agindo na corrente sanguínea. Como ele não produz
própria insulina, a gente come e agora o nosso pâncreas já vai produzir insulina, né? Como o animal não tem essa possibilidade, eu preciso pensar, eu tenho que raciocinar o horário que a insulina vai estar agindo na corrente sanguínea, e aí sim eu coloco as refeições nos horários estratégicos, apenas naqueles horários. Agora, tem paciente que a gente dá 2 refeições só por dia. Se a gente percebe que na hora do almoço ele está tendendo a ficar com uma glicose um pouquinho mais alta, a gente só oferece o café da manhã e o jantar, não é, Lud? Então, por isso que eu não vejo problema, às vezes, a gente iniciar um jejum, vamos supor, o animal comeu 8 horas da noite, tomou insulina, no dia seguinte, cedinho, 7 horas da manhã, a gente já faz o teste de supressão, a gente já faz o jejum dele, coleta o cortisol basal, né? E aplica a dexametasona dose baixa e depois faz as outras mensurações, mas as outras a gente não vai precisar de jejum mais. A gente só coleta aquela primeira aqui, que é a primeira normalmente que a gente faz colesterol, triglicérides. E a gente vai os pacientes diabéticos, a gente sempre tenta fazer tudo com eles primeiro, na ordem, né? Para eles não sofrerem do dia. Com esse jejum. Então, cirurgias, essas coisas, a gente pede sempre para estar fazendo ali na primeira do dia, né? Para não interferir tanto assim. Exatamente, é só marcar cedinho. Exatamente. Marca cedinho que vai fazer tudo. Vai fazer remoção de tártaro? Vamos marcar no primeiro horário, né? Que aí a gente consegue manter aquele dia daquele animal de acordo com o que ele já faz. Né? Atrasar 1 ou 2 horinhas não vai causar nenhum dano maior, mas a gente tenta manter ali ao máximo. Outra coisa que eu escuto também muito em consultório, Gabi, você provavelmente também, é que toda vez que a gente tem uma fêmea com diabetes não castrada, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é castrar essa fêmea. Sim. E aí eles me perguntam, mas doutora, por favor, não, vai ter que ser. Vai ter que ser. Primeiro, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas as fêmeas, elas têm 4 fases do cio, né? A gente às vezes vê só aquela onde a gente vê às vezes um sangramento, que nem é obrigatório, né? Tem animalzinho, tem fêmea que nem sangra, né? Mas o ciclo envolve 4 fases, né? Então é o proestro, o estro, o diestro e o anestro. Então, logo ali depois da fase que a gente vê que passou a fase do estro, né? A gente entra numa fase que chama de estro. É uma fase onde a gente tem altíssimos níveis de progesterona circulante e as glândulas mamárias também estão produzindo a todo vapor ali hormônios de crescimento, né? O GH. Isso. E são hormônios que a gente chama de diabetogênicos, né? Eles causam uma certa resistência da insulina agir. E é muito comum na nossa rotina a gente pegar um diagnóstico de diabetes nessa fase. Nessa fase. Né? Então, as remissões que eu tive de diabetes foram nessa fase. E aí, os argumentos mais fortes, né, são, primeiro, quando a gente castra, a gente tirando essa fonte de progesterona e de GH, a gente tem uma chance de remissão. O que é remissão, gente? O animal se cura, né? Ele passa... porque é maravilhoso. É porque, na verdade, ele não teve um esgotamento de produção de insulina do pâncreas. Ele está tendo uma resistência dessa insulina agir, né? Então, a gente tira essa resistência e, com isso, a gente consegue ter a remissão. Né? E outra, se o animal se optam por não castrar, a gente não consegue ter um controle glicêmico, principalmente nesse período. Então, a gente às vezes pega animais até na emergência, né? Existe uma complicação do diabetes que chama cetoacidose diabética e grande parte desses episódios, eles acontecem nesse período. Né? Por causa que a gente tem essa resistência. Então, fêmeas têm que ser castradas. Não tem jeito, tá? Castradas no ato do diagnóstico de diabetes, tá, gente? Castração eletiva é diferente. Castração porque eu quero castrar é diferente. Eu tô falando assim, a castração no cão diabético, tá? A gente estabiliza, né, esse paciente, chegou pra gente, a gente
estabilizou. Normalmente a gente fica aí uma semana e meia usando a insulina, dieta adequada, faz os exames, vê a condição da cadelinha direitinho. E aí, depois desse período, a gente já faz os exames pré-anestésicos e já encaminha para Já castração. encaminha para Normalmente, os castração. pacientes que eu tive remissão foi questão de 2 semanas do diagnóstico até a É. cirurgia. Isso e a Uhum. remissão também vai depender de cadela para cadela. Tem cadelas que demoram 1 semana, 10 dias para começarem a Uhum. manter uma glicose normal, outras até 30 dias. Eu já tive uma que teve remissão depois E de a 30 gente dias tem de que cirurgia. lembrar que essa cadela ela vai ter que ser monitorada, né, depois da Uhum. castração, e que existe a chance de remissão, mas também existe a chance de não ter essa remissão, né? Isso. Eu deixo o proprietário bem consciente disso para ele não ficar frustrado, né? É, Porque acaba gerando uma expectativa e eles falam, você falou que ia castrar e ia melhorar. E não é é. assim, Não né? é A assim. gente a gente está tirando um fator de resistência. Existe a hora que a gente tira esse fator, a chance de ter remissão? Sim, existe. Mas eu não Uhum. sei falar quantos por cento, né? Então, assim, eu fico na torcida. Cada cadelinha paciente meu É, diabética que castra, eu fico na torcida e faço o meu melhor para poder a gente conseguir esse para quadro de chegar no remissão, resultado. né? Exatamente. E uma coisa que eu queria falar muito com vocês, gente, principalmente veterinários que estão ouvindo a gente aí, é muito comum também a gente observar animais que ficam diabéticos, eles também podem, depois de um tempo, manifestar quadros de diarreia crônica. Isso é devido também à redução das enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas. Não se esqueçam disso, Uhum, tá? Da mesma forma que o animal fica diabético, porque ele reduz ou anula totalmente a produção de insulina pelas células do pâncreas, ele também pode reduzir as enzimas digestivas, tá? Um quadro de pancreatite uhum, crônica pode levar o animal a ficar diabético e a ter uma deficiência na produção de enzimas digestivas. uhum, Então, pensem em acrescentar enzimas digestivas, a pancreatina, na dieta dos seus pacientes, se eles já são diabéticos e começam a desenvolver diarreia crônica sem outra causa específica para aquilo. Sem ser um quadro de uhum. verminose confirmado por exame de fezes, pelo amor de Deus, não sai vermifugando paciente com doença crônica e nem saudável, sem ter certeza que ele está com verme, né? É porque o E vermífugo, né? Erroneamente as pessoas acham que elas têm que sair vermifugando porque o ele é animal de preventivo, as 4 em pessoas 4 acham que ele é meses, lá, 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 lá. preventivo. E ele não é preventivo. Vermífugo é tratamento de É verminose, remédio. né? É, É remédio. Então, se você está suspeitando que o animal tenha verminose, se você quer evitar que ele tenha verminose, faça um exame de fezes e veja se tem verminose. é Né? isso. Até mesmo através do exame de fezes a gente consegue oferecer o fármaco mais efetivo no controle Sim, daquele verme, porque existem bases, né, fármacos que matam uns vermes e não matam outros, né? e normalmente esses Então, que a gente encontra no mercado, né, Lud, eles são esses plus, eles eles são têm um diversas combo, né? bases para Eles matar têm um combo várias de coisas. bases. E Isso, esse organismo, esse medicamento precisa passar pelo fígado para ser metabolizado, aí ele precisa passar pelo rim para ser excretado. E aí você está sobrecarregando um organismo sem isso. Sem ele realmente necessidade. precisar, né? É. E E isso no animal, uhum, e no animal endocrinopata, que tenha diabetes ou tenha exatamente. hiperativismo, junto com a diabetes, que é muito comum da gente atender, ele já tem um fígado sobrecarregado. Então, a gente ficar dando Uhum. vermífugo, porque deve ser giardia, porque deve ser verminose, já vamos fazer o vermífugo, a gente está piorando o quadro desse paciente, né? Uhum. Lude, É. a gente não Eu tem tô com tanto tempo, eu algumas queria. dúvidas aqui. Eu não sei Deixa eu quanto só tempo que falar, a vamos só gente falar tem. rapidinho da questão da curva glicêmica, que eu acho que a gente só tem mais 5 minutinhos Sim, tem para 10 gravar essa minutos. primeira A minha assessoria aqui que assessoria eu aí que tenho tá 10 ótima. minutos. Então, vamos falar da curva glicêmica, que todo mundo tem tanta dúvida disso, que depois do diagnóstico de diabetes, você tem que ficar dosando glicose sem parar no cachorro, furando a orelha dele sem parar o tempo inteiro. Deixa eu Vamos só falar falar uma disso? coisinha. Se não der tempo da gente, eu tô com algumas perguntinhas aqui que eu anotei, que eu recebi depois que eu divulguei a live.
Qualquer coisa a gente volta só para responder essas Só para responder as perguntinhas de perguntas. maneira Joia. mais rapidinha, assim, tá? Então Ótimo. vamos lá. Pode Vamos começar a falar como é que sobre a gente curva. trabalha, né, Lud? Como é que a gente trabalha com relação à curva glicêmica? Pode falar aí como é que funciona com a gente. Então, a curva glicêmica eu recomendo fazer ela em casa, né? Então eu ensino o proprietário a estar fazendo essa curva de maneira menos traumática possível, né? Mesmo porque a gente sabe quando a gente leva um animalzinho para a clínica, ali ele está sentindo 1 milhão de cheiros, ele está escutando 1 milhão de outros animais latindo, miando, várias pessoas, e isso a gente já sabe que ele faz com que ele libere cortisol, e o cortisol ele vai influenciar nos valores de glicemia, né? Ele vai elevar esses valores. Então, às vezes, a gente não tem valores tão reais assim, né? Eu só mando para fazer na clínica se o proprietário falar assim, eu não faço, eu não tenho Não cara, quero, eu não faço por nada, eu não quero, eu respeito, né? E claro que eu interpreto os valores dessa curva nesse contexto, de onde o animal estava, né? Hoje, o que eu observo é que as pessoas são muito ligadas, isso eu digo às pessoas, proprietários e colegas veterinários. Eles ficam fixos nos números da glicemia, né? E eu escutei uma frase durante a minha graduação toda, e depois que eu comecei a clinicar, eu vi o tanto que essa frase... Quando eu estava na graduação, eu ficava assim, gente, por que essa frase? Mas depois que eu comecei a clinicar, eu fui ver o tanto que essa frase é importante, né, pra gente. Que a clínica é soberana. O que é a clínica é soberana? O animal, o que o animal está te mostrando é o que manda, né? É o que vale. Então, é o que vale, é o que a gente deve usar como parâmetro para avaliar o quadro, uma melhora ou uma piora do quadro, né? Então, o que eu considero um bom controle do diabetes? Eu considero um animal que está mantendo peso, né? Eu considero um animal que eles não está bebendo água em excesso, está bebendo água em quantidade normal. Um animal que está fazendo xixi em quantidade normal, né? E eu já tive animais, na minha experiência, com uma glicemia elevada e com esses sintomas controlados, né? Ou seja, o organismo dele se adaptou àquele valor, né? Sim. E ele está se dando bem com esse valor. Então, isso é uma dica até para os colegas, eu pego muito. Não se deve avaliar um animal, o controle do diabetes, apenas pelo número. Pelos valores, que a gente vê pelos valores que a gente vê na curva. É tudo associado. É valores de curva glicêmica, o estado geral do animal e a resolução dos sintomas. Né? Isso. E lembrar que a gente nunca está bem controlado. E lembrar que a gente nunca vai ter, a gente vai ter um objetivo de manter esse animal, manter esse animal numa normoglicemia. Então, por exemplo, eu quero manter esse animal entre 70 e 120 no máximo. Não, gente, por favor, nós não vamos conseguir fazer isso. E mesmo se a gente conseguir, aumenta muito o risco desse animal desenvolver hipoglicemia, que é muito mais sério do que a hiperglicemia. A hipoglicemia, ela pode matar, porque o animal com a glicose muito baixa, ele convulsiona. Então, como eles são seres que não falam, que não conseguem pegar a comida na geladeira quando eles sentem mal, quando a pressão abaixa, a glicose abaixa, se a gente está lidando com eles e não com seres humanos, a gente tem que manter uma glicose na maior parte do dia. Eu considero aí segura entre 180, 220, 240 na maior parte do dia. Se o animal está sem clínica, bebendo água normal, fazendo xixi normal, tá maravilhoso. Não esperem, não queiram atingir uma glicose normal demais no cão diabético, porque vai ser muito mais perigoso para ele, né? E as curvas glicêmicas, normalmente eu peço para começar a fazer a partir de 3, 4 dias do início da insulina. Em casa, eu peço para dosar a primeira glicemia em jejum de manhã cedinho, antes da insulina. E depois de 4 a 6 horas faz uma dosagem, só para a gente já ter uma ideia, associando a clínica, como ele está respondendo.
Depois de uma semana, peço para voltar para o consultório, para eu pesá-lo, para eu ver como que ele está. Aí, às vezes, dependendo do paciente, a gente faz uma curva um pouquinho mais longa, mas mesmo assim não é desesperadora, não é todos os dias. Eu peço para fazer todos os dias. E alternativa a gente tem, né, Gabi? Muita gente tem medo de ficar furando o animalzinho ali de 2 em 2 horas para fazer uma curva em casa. Hoje já existe um aparelho que chama o Freestyle O Livre. freestyle. Né? Ele é humano, mas a gente já tem boas respostas com ele na veterinária, né? Eu já usei em um paciente, você também já usou, onde você coloca um bottom na pele do animal, aquele bottom pode ficar ali por até 14 dias, e você pega ou um aparelhinho da Freestyle mesmo e passa ali, é um sensor, e ele te dá o valor da glicemia naquele momento, ou até mesmo tem um aplicativo de celular, né, da Freestyle também, que você passa ali o celular nesse sensor e ele te informa. Isso. Então, E ele às te vezes, informa você consegue fazer às vezes, no animal dormindo, né? Isso. Então, assim, a alternativa a gente tem. Né, a gente tem as autolancetas, né, Lude? Tem as autolancetas que a gente usa, você não vê a agulha, não vê nada. Você não vê a agulha, você não vê nada, a gente normalmente dosa no coxinho, na almofadinha dos cachorrinhos ali, ou no calinho aqui, ou na orelha, ou no rabinho, tem gente que dosa no rabinho, e é tranquilo, o animal praticamente não sente. Então, existem várias alternativas para a gente manter isso o mais tranquilo possível, né? Exatamente. Ô, Gabi, tá dando aqui o nosso tempo. Vamos encerrar aqui, vamos então. finalizar. E aí, para tentar salvar a live. Olha, gente, eu não sei salvar isso. Eu sou bem amadora eu acho que vai aparecer para mim aqui que eu posso salvar a partir do momento que eu encerrar, né? Isso. Aí você volta que eu entro de novo pra gente responder as perguntinhas e finalizar. Ótimo. Te chamo aí daqui a pouquinho. Gente, não vai embora não. Fica todo mundo aí com a gente. Espera, a gente tinha umas perguntas legais aqui que eu recebi. Responder pergunta. Tchau.